Nossa função é buscar rastrear o que está nos roubando energia e fechar esses pontinhos aqui. E se tem uma circunstância negativa, tem que ser fechado. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. Eu fecho. 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 Reagir aqui dentro, quanto mais eu for curado aqui dentro, mais eu vou anular aqui fora. Eu anulo aqui. Eu anulo aqui. Aqui. Eu anulo aqui. Quando eu começo, aí o Espírito de Deus vai falar com você, né? Cada um sabe onde dói o seu calo, cada um sabe onde dói o seu, né? O que te rouba essa energia, o Espírito de Deus, ele vai começar a falar com você a partir do Espírito, ó. Daqui, ó. Ele vai começar a direcionar. Vamos tirar um pouco o ego aqui. Vamos dizer que aqui seja nosso estado consciente, né? Somos conscientes. Nossa mentalidade. Na verdade, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai fazer isso aqui. Ele vai trazer para você, ó, ele vai trazer a informação para você aqui, na sua mentalidade, quais são os pontos que estão abertos e precisam ser fechados. O Espírito Santo te vai fazer entender. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quem dirá uma pessoa de fora, né? Então o Espírito Santo ele conhece a gente melhor do que eu mesmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer a informação exata para mim, a precisa, de que aquele ponto que está me roubando energia que eu preciso ser fechado, para eu poder começar a reagrupar energia dentro de mim. Essa é a primeira coisa, né? Reagrupar energia. Quando isso começa a acontecer, o que acontece? A nossa vontade humana, ela é a faculdade humana mais profunda do ser humano. Ela é a única faculdade que consegue alcançar as dimensões do espírito. Ela consegue fazer isso aqui, ó. A vontade humana se rende, porque o espírito aqui, ele também tem uma vontade. Nossa, que vontade mais feia, mas é vontade, tá bom? Vou apagar e fazer de novo. Não gostei dessa vontade aqui. Vamos desenhar uma vontade mais bonitinha. A vontade humana precisa se render à vontade do Espírito. E essa vontade do Espírito é que vai trazer na mentalidade humana aquilo que ela precisa fazer. As decisões que ela precisa tomar. O que precisa ser regulado dentro dela. Isso significa o toque do Espírito Santo na natureza humana. O toque do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está querendo ir num lugar e o Espírito fala dentro do coração, não vá lá. Aquele lugar não é para você. Aquele lugar é nocivo, aquele lugar tem veneno, não é para você ir lá. Quando você consegue fazer essa leitura interior e você fala, tá bom, Senhor Deus, eu não vou. Ó, a tua vontade se rende à vontade do Espírito. Então o Espírito dentro de você, o Espírito Santo, ele que já está aqui, ele começa a ganhar força e ganhar proporções. E ele vai começar a fazer uma coisa que é muito comum, né? Eu vou até tirar aqui para ficar mais fácil de leitura. Vamos dizer que a nossa vontade está aqui, correto?
o Espírito Santo, ele vai começar a ativar a minha vontade. Ou estimular, porque a vontade também é uma faculdade de estímulo. É igual ao desejo, ela também é regida por estímulo. Qual é a diferença? É que as entidades fora estimulam o desejo para o corpo ou para o ego. Mas a vontade, ela é estimulada pelo Espírito. É o Espírito Santo que estimula a minha vontade. É o Espírito Santo que estimula o exercício e a ativação da minha vontade. E quando ele traz isso, quando o Espírito Santo tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas, né, tudo aquilo que Deus fala conosco, ele vai falar no meu espírito, tá certo? Ele vai trazer informação a partir do meu espírito. A minha mentalidade vai entender a informação e a minha mentalidade vai ativar a minha vontade, para que minha vontade corresponda à vontade do Espírito. Isso é rendição, isso é genuinamente a verdadeira rendição, a verdadeira condição. Já viu aquela pessoa na igreja, que você está lá na igreja, né? E o pastor está falando, porque mentir é pecado. Aí a pessoa, mentir é pecado, né? O pastor fala, porque fofocar é pecado. A pessoa, fofoca é do Satanás, é do tinhoso. Não, porque isso é pecado. A pessoa concorda com tudo. Mas sai da igreja, ela faz tudo aquilo que não deve fazer. Por quê? A mente soube e entendeu. Até concorda. Mas sua vontade não se rende àquilo. Ela fica imponente dentro dela. Aceita, sabe, concorda. Mas se render que é bom, não se rende. Sai a mesma pessoa. Uma pessoa que não se rende à vontade do Espírito, ela pode processar a informação que for. Pode vir um teólogo, bispo, falar o que for, apóstolo, a pessoa vai compreender. Não, é verdade, essa palavra de Deus, hein? É palavra poderosa, hein? Aceita com a mente, mas não se rende com a vontade. Não se rende. Continua a mesma coisa. A nossa função é buscar no Espírito as informações que Deus tem para a minha vida particular, porque nós somos singulares, né? A minha mentalidade vai fazer a leitura e compreensão daquilo que o Espírito quer e vai ativar a vontade para ela executar a vontade do Espírito. Quando nós fazemos isso, nós pegamos o nosso desejo, e começamos a descer ele, para que ele fique debaixo do governo da vontade. O nosso desejo, que ele é tão rebeldezinho, ele tem que ficar debaixo do governo da nossa vontade. E a nossa vontade tem que estar debaixo do governo da vontade de Deus. É uma regressão, né? O desejo faz aquilo que quer, a vontade até faria aquilo que quer, agora não, agora o desejo começa a retroceder, entrar debaixo do governo da vontade, e o governo da minha vontade começa a entrar debaixo do governo do Espírito Santo. E aí, entrar debaixo desse governo do Espírito Santo é aonde o Espírito Santo vai nos liberar força e poder para a nossa vontade, porque a nossa vontade é o primeiro órgão que ela vai receber a força de Deus, ela vai receber as forças do Espírito. A nossa vontade é uma espécie de músculo. Se você não exercita o músculo, ele vai ficar atrofiado. Mas se você começa a exercitar o teu músculo, ele se torna forte, vigoroso e poderoso. Então nós temos que exercitar a nossa vontade para que a nossa vontade seja subjugada à vontade de Deus, para que a vontade de Deus nos dê essa força e poder que vai nos alinhar em tudo aquilo que está errado dentro de nós. A nossa vontade, ela é uma espécie de locomotiva. Ela demora para pegar força. Ela demora para esquentar. Mas quando a bichinha vai, não tem quem segure. Ela atropela tudo. Entendeu? Então nós precisamos ativar a nossa vontade. Parar de viver uma vida baseada em desejos para que a nossa vontade possa
ter essa soberania, ela voltar ao seu exercício normal. E a vontade, que a nossa vontade, a força dela ela é muito forte, entendeu? Só que para essa força poder entrar num grau de benefício, ela tem que ser ativada. Ela tem que ser ativada, né? E o que nós temos que fazer? Ativar essa vontade, nos rendendo à nossa vontade e à vontade de Deus. E quando a nossa vontade, ela entra em exercício, porque ela é muito profunda, ela alcança as dimensões de espírito, porque ela é muito poderosa, ela tem a força de subjugar tudo isso aqui, ó. Toda essa alma aqui que está em desalinho, desacordo, desarranjada, a nossa vontade, ela tem o poder de subjugar e alinhar tudo que dentro de nós está desequilibrado. Na verdade, o ser humano, ele não se anula. Ele não se anula, mas ele volta em equilíbrio. Ele volta em equilíbrio. E o desejo, o que o desejo é? Como ele é rotativo, o desejo ele é estimulado e rotativo, a força da vontade vai quebrar essa rotação. A força da vontade, ela quebra a sequência do espírito. A força da vontade, ela quebra a sequência do desejo. Porque nós, os seres humanos, nós vivemos presos em sequências comportamentais. Em sequências comportamentais. É o que nos prende, né? E a única maneira de nós sermos libertos dessa sequência comportamental que nos prende e nós ficamos presos a uma sequência de circunstâncias que muitas vezes nós mesmos produzimos, a única maneira é quando o Espírito Santo de Deus toca a nossa natureza. Toca a nossa natureza. E aqui, eu vou dar uma melhorada aqui, porque agora eu vou contar o meu testemunho, tá ok? Vou contar o meu testemunho, então eu vou dar uma melhoradinha aqui, tá certo? Tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas, Deus até usa um pastor, um profeta, para nos falar, né? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito? E o Espírito Santo, que já está aqui no meu espírito, correto? Ele vai revelar a vontade de Deus para a minha mentalidade. E a minha mentalidade ela vai entender o propósito divino. Quando minha mentalidade entender, ela precisa se render a isso. Vamos entender de uma outra forma. Eu vou dar uma aula agora. Vamos entender uma coisa. Eu acredito que vocês já, por essa aula, já compreenderam
que Deus revela no meu espírito, minha mente entende e se rende. Vamos ver um pouquinho diferente agora. Todas as vezes que o Espírito de Deus fala para mim assim, fala conosco, ele vai falar, ele pode usar aspectos exteriores, mas ele também fala comigo, porque o Espírito Santo ele é vivo. Ele é vivo, tá certo? Então ele vai me trazer uma proposta. Quando nós aceitamos a Jesus, ou o Espírito Santo está, falando conosco, vamos dizer, de serviço, propósito, ministerial, vamos dizer que sempre quando a gente ingressa, nesse âmbito espiritual, quando nós aceitamos a Jesus, e Deus sempre vai falar conosco o propósito, o serviço ministerial, Então Deus, ele sempre, por assim dizer, ele vai fazer uma proposta de serviço. Ele vai fazer uma proposta de serviço. Correto? Ele vai nos dizer, E geralmente, essa proposta de serviço, ela nos é revelada quando nós aceitamos a Jesus, no comecinho da nossa fé, ou quando a gente está desviado e volta aos caminhos do Senhor, essa proposta sempre é revelada. Mas a minha mente consciente toma o conhecimento da proposta. A minha mentalidade toma o conhecimento. A minha mentalidade sabe da proposta. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você se render a essa proposta. Teve um amigo meu, ele falou assim, Ângelo, eu sei que Deus tem uma grande obra comigo, eu sei que Deus vai me usar muito grande, porque eu já fui em várias igrejas e várias pessoas diferentes já me falaram que Deus tem algo grande para mim, Deus tem. Morreu com 6 tiros. Eles falam assim, peraí, mas Deus não tinha uma proposta? Deus não tinha um propósito? Tinha. Ele tomou conhecimento, a mentalidade dele soube, mas ele nunca se rendeu à proposta divina. Preferiu viver nas biqueiras, preferiu viver praticando pequenos furtos para alimentar seus vícios, até que ficou, o inimigo elaborou uma circunstância onde ele morreu naquela circunstância. Morreu sabendo da proposta. Mas por quê? Porque a sua vontade não se submeteu à proposta divina. A mente soube, mas a vontade não se rendeu. Vamos dizer que todos nós sabemos a nossa proposta divina. O que Deus nos propõe quando nós chegamos numa vida cristã? O que Deus tem para nós? Se vai ser missionário na África, se não vai ser, se vai ser pastor, se vai ser professor, se vai cuidar de criança, não importa. Deus, ele nos revela a proposta. Se a minha vontade se rende à proposta, ela muda-se para algo chamado propósito divino. E esse propósito divino, a pessoa soube da proposta, soube o que Deus tinha para ela, correto? Soube. Ela se rendeu, ela falou que nem Maria, Senhor, cumpra-se na tua serva segundo a tua vontade. Estou aqui, correto? Essa proposta, ela se transmuta em propósito divino. Propósito, vira um propósito de vida, tá certo? Vira um propósito de vida. E esse propósito de vida se transforma de novo em algo que nós chamamos operação de poder.
E essa operação de poder, por assim dizer, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou estar embaixo. Essa operação de poder, ela vai fazer isso aqui, ó. Essa operação de poder, ela vai trabalhar em mim aqui, no meu coração, na minha mentalidade, tanto o coração e mentalidade e a minha natureza humana, essa operação de poder, o que ela vai fazer? Ela vai me guardar, ela vai me proteger, ela vai me alinhar, correto? Para que eu possa cumprir o propósito divino. Porque a minha vontade se rendeu a isto. Então eu vou ser assim, por assim dizer, moldado por Deus para que eu cumpra o propósito divino. Vamos dizer que Deus está me chamando para ser pastor, né? O pastor tem que ter amor, né? Amor pela ovelha, amor pelo rico, amor pelo pobre, pelo fedido, pelo cheiroso, pelo doente, pelo saudável, pelo cachorro, pelo gato. Tem que amar, tá certo? Mas vamos dizer que eu não tenho amor. Então o Espírito de Deus, ele vai ter que me moldar, ele vai ter que colocar amor no meu coração para que eu cumpra esse propósito pastoral. É isso que acontece. Então a minha alma começa a ser regulada, vamos dizer assim. E essa operação de poder, ela vai me guardar e vai me proteger de... Isso aqui, ó. As entidades negativas, elas não conseguem bater nessa operação de poder. Entidade nenhuma. De A a Z, não tem nenhuma entidade espiritual maligna que seja capaz de anular o propósito divino sobre a tua vida, que ela possa ser superior a uma operação de poder. Espiritualmente, não tem boca para eles, a chapa esquenta, tá certo? Espiritualmente, eles já são derrotados. O que é a entidade? As espiritualidades vão fazer assim. Elas vão elaborar uma circunstância. Essa circunstância está feia, né? Na verdade, né? Essas entidades, elas vão elaborar uma circunstância para que essa circunstância, ó, eu, Ângelo, saia daqui e fique preso nessa circunstância, para que eu saia do propósito divino. Então, só que para isso poder acontecer, as entidades, como elas não têm poder para bater na operação de poder que está sobre mim, elas vão bater no meu coração. Elas vão bater do meu emocional. Elas vão bater do meu emocional para que o meu emocional me tire e me envolva numa outra circunstância, saindo fora dessa operação de poder. Isso eles vão fazer. E alguém fala assim, irmão Ângelo, mas essa operação de poder, ela é anulada? Não é não. Se você não cumprir a propósito divino que Deus tem, ele coloca outro para fazer no teu lugar. É isso que ele faz. Essa operação de poder, ela vai permanecer. Entendeu? Ela vai permanecer. Correto? Se você não quiser cumprir a propósito divino, tudo bem. Você tem o direito de escolha. Você não vai corresponder. Uma outra circunstância, você preferiu ir, ou essa circunstância viu como um sabotador e tirou você debaixo de uma operação de poder, o que vai acontecer? Deus ele vai colocar outra pessoa aqui embaixo para cumprir aquilo que você deixou. Ele vai trazer outra pessoa.
mas o propósito divino se cumpre. E se não se cumprir em você, vai se cumprir em outro. Se você não fizer aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai levantar outro. Lembra lá, é só você ler a Bíblia, lembra de Saul e de Davi? O que Deus falou? Escolhi um homem segundo o meu coração, e este homem vai executar toda a minha vontade. Significa que Saul não cumpriu a vontade de Deus. Ele foi rejeitado. Então ele escolheu a Davi, um homem segundo o seu coração, com uma vontade rendida, e essa vontade rendida cumpriu-se o propósito divino em Israel. Então, é simples assim. Nós temos que aprender a render a nossa vontade, nós temos que aprender a identificar o mal, aceitar o mal, que realmente é aceitar o fato que nós não somos competentes para lidar com aquele mal, e falar: Deus, se o Senhor tem uma proposta, se o Senhor tem uma vontade divina na minha vida, então que se cumpra. Aí você começa a exercitar a sua vontade junto com a vontade de Deus para que se cumpra um propósito divino. E essa união de vontades, a união da sua vontade com a união da vontade divina, vai te dar a força de você subjugar o teu desejo, que ele está te fazendo você se perder nos teus próprios caminhos. Então, quando nós temos que fixar, nós temos que fazer que nem Jacó. Né? Jacó, ele se fixou no anjo lá e ele falou: você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Nós temos que aprender a exercitar a nossa vontade. Né? E o que a nossa vontade tem que fazer? Deus, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Né? Você tem que tomar uma decisão em Deus. Toma uma decisão em Deus. E quando você tomar uma decisão em Deus, né, uma coisa é você tomar uma decisão. A outra coisa é você caminhar sobre a decisão que você tomou. Isso é que vai fazer toda a diferença. Você não tão somente toma uma decisão, mas você caminha em cima daquela decisão. Quando eu voltei, eu estava desviado e estava voltando para a igreja. Isso foi lá em 2002, 2003, mais ou menos. Eu estava trabalhando, daí tinha uma igreja ali que eu sempre escutava uns louvor, né, e aquela igreja parece que me chamava. Olha a circunstância me chamando, mas aí agora a circunstância é positiva, né? Olha a circunstância me chamando. Daí eu falei: Deus, eu vou lá. Se o Senhor falar comigo que ainda há uma porta aberta para mim, se o Senhor falar comigo que o Senhor me aceita, o Senhor vai estar falando com um homem, o Senhor não vai estar falando com um moleque. E eu fui, a igreja estava vazia, era gigante, mas estava vazia, tinha 2, 3 pessoas ali. Havia uma moça, né? Eu estava dirigindo ali aquele momento, né? Ela cantou, ela pregou, né? E ela falou para mim assim: ó, moço, Deus está falando com você, ó, que Deus, Ele está abrindo uma porta para você, que essa porta sobre você não está fechada, você pode passar por ela. Eu falei: Deus, não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada, não quero saber de mais nada. Para mim, foi o suficiente. Naquela época, eu estava envolvido, né? Envolvido o normal, né? Cocaína, crack, maconha, cigarro. E eu falei: Deus, né? E o meu sonho era ser liberto, né? Porque eu tinha muita vergonha de estar dentro de uma igreja e usando todos aqueles vícios. Era muito vergonhoso para mim. Então, para mim, superar aquilo era uma grande vitória. E eu me centralizei naquilo. Eu me centralizei na minha libertação. E eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me liberte. E eu sou muito espontâneo com Deus. Não sou ousado, né? Não sou assim, não que seja ousado, mas eu não sou atrevido, né? A ousadia até é bom, né? Mas não sou atrevido. E eu falei: Deus, eu quero ser liberto. Né? E eu falei: eu estou disposto a isso. E eu sou muito espontâneo, que eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai abrir os céus, vai mandar anjos, o Senhor vai fechar o inferno, vai turbulhar tudo lá. Isso é problema do Senhor, não é problema meu. Eu quero ser liberto, ponto final. E eu vou ser. E eu centralizei naquilo. Né? E eu tomei uma decisão.
mas eu não somente tomei uma decisão, mas eu caminhei sobre a decisão todo dia. Eu acordava de manhã e falava assim, eu vou ser liberto, de que jeito, de que forma, eu não sei, mas eu vou ser. Ia fumar um cigarro, eu olhava para o cigarro assim, né, e falava, teus dias estão contados, tá? Eu vou te falar, mas teus dias estão contados, você vai acabar na minha vida. Eu tomava praticamente 1 litro de cachaça por dia. Ia tomar à noite também, pegava o copo, olhava assim, teus dias estão contados, tá? Você vai acabar na minha vida. Não sei como, mas se prepara que o que é teu está guardado, né? E fiquei, eu caminhei 6 meses. 6 meses nessa direção, né? E eu havia feito muitas campanhas de libertação, né? Ia toda sexta-feira, ia na campanha de libertação. Não funcionava. Achava que alguém ia colocar a mão na minha cabeça, ia ter um negócio lá, ia se libertar, não acontecia nada, né? E eu tomei uma decisão naquela época, e essa decisão que eu tomei, ela foi assim. Eu estava indo várias campanhas de oração, e eu cheguei à conclusão, eu chutei o balde, né? Chutei o balde e falei assim, Deus, se eu não estou sendo liberto, é porque eu não estou entendendo alguma coisa nesse livro. Eu não estou entendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meter essa minha cara linda nesse livro e eu não vou sair dela. Eu vou procurar aonde está. O que eu não estou entendendo? O que eu não estou entendendo nesse livro aqui, nessa Bíblia? Essa aqui é nova, né? Eu tinha uma Thompson que era de antiga, que ela já era. Essa aqui é mais novinha. E eu trabalhava num lugar que me favorecia a ler, e eu lia. Eu colocava 5 Bíblias abertas, 5 em traduções diferentes, um dicionário no meio, eu ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas em cima daquelas Bíblias, todo santo dia. Até o dia que eu li, eu devo ter lido o livro de Romanos umas 20 vezes. Até que o dia que o livro de Romanos 6,6 ele meio que parece que explodiu na minha cara. Aconteceu alguma coisa que eu já tinha lido Romanos, eu acho que umas 20 vezes, se eu falo 20, eu falo assim com muita tranquilidade. Eu devo ter visto assim, eu não achava. Até que eu procurei, continuei lendo. E a minha libertação está fundamentada em Romanos 6,6. Está escrito assim, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Então, quando eu li isso, eu tive uma visão no meu espírito de uma cruz e com um homem crucificado nessa cruz. Mas esse homem não era Jesus Cristo. Esse homem era o velho homem. O velho homem estava morto do pecado, fosse desfeito. E quando eu tive essa visão dentro do meu espírito, em cima de mim, parece que aconteceu algo que rompeu assim, e naquele dia eu fui livre de todos os vícios. E a minha libertação, ela foi fundamentada em Romanos 6,6. Então, essa foi a primeira visão que eu tive do velho homem. A primeira, né? Aí eu fiquei feliz da vida, né? Estava livre, cheguei em casa, joguei minha garrafa de vodka fora, a partir dali nunca mais fumei maconha, a partir dali nunca mais fumei crack, a partir dali nunca mais fumei cigarro. E olha como o cigarro ele é rotativo, né? Presta atenção no desejo, ó. Você tem que ativar o desejo várias vezes para fumar cigarro, porque o cigarro, a rotatividade impede o exercício da vontade, é por isso que o cigarro é tão rotativo. E eu tive essa visão desse meu espírito, tá? Do velho homem, e eu fui liberto. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Sabe que você está andando assim, andando em nuvens? Parece que está flutuando? Feliz da vida. Passei uns 3, 4 meses muito bem. Alcancei o que eu queria. Mas eu percebi que dentro de mim havia alguns sentimentos ali que não estavam... E que esses sentimentos, essas coisas interiores, o poder que eu tive da visão, o poder da visão a visão que eu tive, ela libera uma emanação de poder, né? Eu escrevi isso no e-book também, quem quiser pode adquirir lá, compra lá, um preço bem acessível, que você vai ser bom para a tua vida. Eu explico um pouco sobre isso também.
E eu percebi que dentro de mim, algumas coisas não tinham sido alcançadas por aquele poder. Aquele poder, ele rompeu algo fora de mim, exterior. Exterior é o resultado, mas interior não. Eu fiquei pensando o porquê daquilo, né? Eu percebia que alguns sentimentos, algumas coisas estranhas assim não estavam correspondendo. Daí eu pensei, por que será isso? E fiquei pensando na vida, né? Fiquei trabalhando, passaram-se meses, passaram-se os anos, e aquelas coisas interiores sempre ali atuantes, eu via que não tinham sido ali, né? Não tiraram resultado. E eu fiquei pensando, Deus, por que quando eu tive a visão do velho homem morto na cruz de Cristo, por que quando eu tive aquela visão espiritual, externamente deu resultado? Mas e por que aqui, dentro de mim, não alcançou esse poder? Então eu fui diante de Deus, depois de uns 3, 4 anos, né? Eu sou demorado às vezes em algumas coisas. Depois dos 3, 4 anos que eu fui diante de Deus orar, o porquê disso, né? Aí o Espírito de Deus me deu realmente uma segunda visão. E nessa segunda visão, eu vi que eu estava num quarto branco, tipo uma sala totalmente branca, com paredes brancas, né? E havia assim, tipo se fosse algo meio parecido com uma sala de hospital. E eu via na minha frente, assim, uma maca de hospital. E em cima dessa maca, eu vi o velho homem. O velho homem que eu havia visto na cruz, agora eu via ele em cima daquela maca. E eu estava aqui, a maca estava aqui na minha frente, e Deus estava do outro lado, mas eu não via Deus, eu só via os braços dele, só isso que eu via dele eram os braços. E aquele velho homem que estava lá, agora estava aqui, na minha frente. E o Espírito de Deus falou para mim assim, a primeira vez que você viu o velho homem, isso foi suficiente para que você fosse liberto daqueles vícios que te prendiam. Mas agora eu vou te mostrar a composição do velho homem, do que ele é feito, do que ele é formado. E eu vi que a mão de Deus, como um bisturi, passou assim sobre o peito daquele velho homem, ele abriu, aquelas mãos pegavam algo lá de dentro, traziam para fora. Quando eu olhava, eu falava, Deus, isso aí está vivo dentro de mim ainda. E ele falava assim, esta é uma composição do velho homem. Passando. Aí ele enfiava a mão lá dentro e pegava outra circunstância, outro sentimento, uma circunstância negativa. E quando eu olhava para aquilo, eu falava, Deus, isso que o Senhor está me mostrando está vivo dentro de mim ainda. E ele falava, essa é a composição do velho homem. Então, né, Deus ele primeiro me mostrou o velho homem como um todo, foi o suficiente para eu ser liberto dos vícios. Depois ele começou gradativamente a mostrar a composição do velho homem, do que ele é feito interiormente. E essa composição do velho homem, o que ele é feito interiormente, essa natureza, constituição natural, né, não temperamentos, mas dons naturais, essas questões, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar nessa linha do homem interior, né? Nós vamos trabalhar o que é esse velho homem, o que não é, como age, como reage, por que acontece isso, por que não acontece. Esse vai ser o fundamento do nosso trabalho, das nossas videoaulas, né? É que o homem possa se conhecer a si mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental mesmo. Então é isso que nós vamos trabalhar nas próximas videoaulas. Nós vamos trabalhar muito agora, vamos entrar na área de constituição natural. Jacó vai ser o nosso personagem principal. Tem muita coisa boa, perdão, muita coisa rica em Jacó. E nós vamos trabalhar e esclarecer muitas coisas, com calma, com tranquilidade, né? É um assunto que exige que a gente esteja a se ativar, a pensar, a compreender. Mas eu acredito que está esclarecido. Se vocês quiserem, coloca um comentário abaixo, pergunta abaixo no comentário, que nós vamos buscar responder a todos. O e-book nosso já está disponível na plataforma. Se você quiser, você pode comprar, pode adquirir.
Ele está ali um preço bem acessível, tem muita coisa boa, muita informação rica, coisas semelhantes a essas, né, que vocês já estão tendo acesso, é o que vai ter no e-book. Nos sigam nas redes sociais, né, esteja nos acompanhando, dá a tua gratificação ali no joinha, no like, se inscreve em nossos canais, para você sempre estar recebendo as novidades que estão vindo por aí. E nós vamos trabalhar com a constituição humana, constituição natural, né, e buscar entender o interior desse homem, o interior desse velho homem, né, e a ordem de batalha espiritual, né, batalha espiritual é isso. Mas isso mais para frente, tem bastante coisa ainda mais para frente que nós vamos trabalhar, mas eu acredito aí que já temos aí um conteúdo. Com relação ao livro, a aula que nós demos, né, o capítulo do livro está escrito assim, ó. Esse é o capítulo do livro, lógico, né? Aqui na videoaula a gente só dá uma exploração um pouco por cima. O livro é bom porque vai ter esse mesmo assunto lá, mas de uma maneira um pouco mais profunda, né? Com certeza que a gente não aplicou aqui. E né, voltamos para o Salmo 37:4, né? Deleita-te no Senhor, e Ele te considerar o desejo do teu coração, então eu tenho que me deleitar em Deus, tá? O meu desejo agindo para minha carne, para o meu ego não vai dar resultado, então ele tem que se deleitar em Deus, em primeiro lugar. E como que se faz isso? Eu aconselho a lerem o Salmo 119. Salmo 119 para mim, ele é o meu salmo. Talvez o Salmo 119 seja o salmo todo, como um todo, tá? Ele talvez seja o salmo que mais expresse o que é uma vontade rendida. Jesus já falou, né, para Deus. Jesus declarava: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Né? Quantas vezes Jesus já falou no Novo Testamento: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha. Né? A vontade do meu Pai é que todos aqueles que não se percam. Então, eu acho que o Salmo 119, como é um salmo profeticamente dizem, né, que como se Jesus escrevesse de punho o Salmo 119, como eu gosto muito dele, então ali tem vários versículos bíblicos que nos remetem o que é uma vontade rendida à vontade de Deus. Se vocês lerem lá, tem vários versículos bíblicos, né, que tem vários versículos que nos trazem a isso. Ó, Salmo 119, alguns exemplos só, né? Ó, versículo 26, ó. Meus caminhos te descrevi, tu me ouvistes, ensina-me a fazer teus decretos, ó, vontade rendida. Ó, versículo 32, percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertaste meu coração. Quando nós lemos a Bíblia, a gente coloca de lápis, né? Aqui nos assuntos que nós achamos interessantes. Ó, versículo 45, ó. Andarei em liberdade, ó. Eu andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha como está a minha Bíblia aqui, ó. Salmo 119. Né? Tudo aquilo que eu acho interessante, eu anoto. Então eu falo que o Salmo 119 é o meu salmo. Tá vendo lá? Né? Para mim, assim, ele não... Então eu acho que nenhum outro salmo vai nos remeter ao que é uma vontade divina, né? A como nos ensinar a termos a nossa vontade rendida à vontade de Deus. Então eu aconselho, vão ler o salmo, né? Desliga um pouco o Face, né? Desliga um pouco dessas coisas que te roubam suas energias, né? E vai para o Salmo 119, vai ler com o coração, faça ali o que Madame Guyon nos ensinou, né? Eu gosto muito, né, dos mestres antigos, e Madame Guyon nos ensinou a praticar o orar-ler, né? O orar-ler significa assim, você pega
Vamos voltar para o Salmo? Você pega o Salmo e lê um versículo bíblico, né? Salmo 119, capítulo 1. Assim, ó, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse é o primeiro versículo. Então você lê esse versículo e você ora em cima dele. Ore, fique ali 5, 10 minutos, 15, orando em cima desse versículo. Para que esse versículo faça parte da tua vida, que você faça parte desse versículo. Porque cada versículo bíblico ele vai liberar uma operação de poder, né? Para que você se renda a essa operação de poder. Para que Deus realmente te coloque e que você se encaminhe nesses caminhos. Ó. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei. Você fala, Deus, eu quero andar nos caminhos retos, eu quero andar na lei do Senhor, eu quero trilhar os teus caminhos, faça isso com minha vida. Ó. Você começa a assimilar o poder de Deus, o Espírito de Deus começa a tocar na tua natureza e te transformar pelo poder da palavra de Deus. Essa é a solução, a transformação na nossa natureza. E a essência da transformação da nossa natureza, nós vamos estudar em Jacó. Jacó vai ser aí personagem das nossas próximas aulas. Eu tenho certeza aí que vai dar um bom resultado para nossas vidas. Então, qualquer coisa, né, manda nos comentários que nós vamos aí buscar tirar dúvida, né? E nos sigam nas redes, né? Dê o seu joinha aí. E que isso nos motiva muito, né? A sua participação, a sua interação, com certeza vai nos motivar muito aí a gente continuar prosseguindo esse trabalho, tá bom? Fica na paz de Cristo e amém.